Olá, hoje venho-vos falar de um sítio diferente, num território diferente e de um trabalho que foi para mim muito gratificante. Vou-vos falar da Fraga da Pena, que é um gigantesco tor granítico que se situa em Fornos de Algodos. Está localizado na margem direita da Ribeira da Mochagata, que é um afluente do Mondego, e que, enfim, num vale que é muito encaixado, com uma diferença de cota muito grande, de várias centenas de metros entre o topo e o vale, e este tor granítico destaca-se claramente na paisagem. É um marco natural, e de tal maneira é um marco natural que foi utilizado em divisões administrativas. A divisão entre o Concelho de Fornos de Algodos e o Concelho de Trancoso está marcada pela Fraga e que serve também para dividir duas freguesias dentro do Concelho de Fornos, Sobral, Pichorro para baixo e Queiris ali para cima. É um sítio que, enquanto sítio arqueológico, era desconhecido e nós identificámo-lo em 1990, quando, estando a trabalhar no Castro de Santiago, que fica no mesmo vale e na mesma vertente, 8 km mais a jusante. Quando estávamos a trabalhar no Castro de Santiago, resolvemos ir visitar a Fraga por causa do topónimo. Pena é um topónimo medieval para Castelo Roqueiro, Atalaia, enfim, e por isso está presente em vários nomes de terras, sei lá, Penafiel, Penamacor, Penalva do Castelo, que fica aqui ao lado de Fornos de Algodos. E portanto fomos ver este sítio precisamente por causa do topónimo. E quando lá chegámos, verificámos que do outro lado, que está virado à vertente, existiam dois taludes que indiciavam claramente que existia ali uma construção, enfim, uma pequena fortificação. Na altura, como digo, eu estava a trabalhar o Castro de Santiago, que é um recinto muralhado do terceiro milénio, do Calcolítico. E quase que por intuição achei que este também poderia estar relacionado com esse período da pré-história e resolvi incorporá-lo no projeto de investigação que estava a desenvolver em Fornos de Algodos. E em 1991, no Carnaval, nas férias do Carnaval, começámos a limpeza da Fraga numas circunstâncias interessantíssimas, que basta um grande nevão. Aqui esta imagem não é dessa época, porque as estruturas já estão à vista, mas a situação na altura era mais ou menos esta. Debaixo de um grande nevão, iniciámos o trabalho de limpeza e que depois, nos anos seguintes, continuaria através da escavação até 1998, portanto foram 7 anos de escavações aqui na Fraga da Pena, e que viriam a revelar, portanto, dois recintos muralhados anexos ao grande tor granítico, pelo lado, digamos, da vertente. A Fraga não está no topo da vertente, está um bocadinho já abaixo, e, portanto, dois recintos anexados a este grande conjunto de penedos graníticos e que viriam a revelar uma cronologia da pré-história recente, precisamente do final do terceiro milénio, enfim, na transição do Calcolítico para a Idade do Bronze. Esses recintos definem são muito pequenos, portanto os espaços internos são espaços muito reduzidos, uma boa parte em afloramento, portanto nem sequer tinha sedimentação de ocupação. As áreas escavadas no interior dos recintos são relativamente pequenas e as áreas ocupáveis, digamos assim, também. E o que nós viríamos a encontrar aqui é apenas uma fase de ocupação com misturas pontualmente de alguns materiais que podem remeter para coisas mais antigas, mas são claramente vestigiais. Há, portanto, apenas uma fase de ocupação, datada do final do terceiro milénio, e que é caracterizada, sobretudo, pela presença de recipientes campaniformes, associados a outras cerâmicas penteadas, mas essencialmente recipientes é o que encontramos neste sítio. Muito pouca indústria lítica, um elemento de moagem, praticamente mais nada, a não ser
esta figurinha antropomórfica em xisto, um braçal de arqueiro e alguns elementos de adorno. Mas o que se destaca no interior é efetivamente a cerâmica campaniforme, com campaniformes de estilo internacional e depois estes campaniformes altos, com decoração beliscada, sendo que a Fraga é o contexto, nem toda a Beira Alta, que mais campaniforme tem, embora não sejam muitos, são 2 dezenas de peças, e que são marcados muitos por esta decoração beliscada. Aqui tem, por exemplo, a distribuição dessa cerâmica pelo interior dos recintos, o que é interessante nós verificarmos que ela parece que se distribui ao longo do próprio percurso que as entradas condicionam. Ao fim e ao cabo, a entrada no recinto faz-se por esta porta e depois, se quisermos ir para o recinto central, temos que virar aqui à esquerda, subir por este penedo e entrar por ali. E como veem, há uma série de distribuição de vários fragmentos ou partes de recipientes campaniformes, até que, entrando, há um pequeno murete e no final desse murete estava depositado um campaniforme internacional inteiro. E a própria distribuição, portanto, da cerâmica campaniforme é sugestiva dessa forma de se circular dentro dos recintos e de se aceder a esta parte central, que é uma parte que me parece particularmente relevante por aquilo que vou dizer a seguir. Eu tenho visto em alguns trabalhos que citam a Fraga da Pena e onde o paradigma do povoado fortificado continua bem patente e que consideram o sítio precisamente uma fortificação, um povoado fortificado, que não faz de facto sentido neste contexto, não só pela própria característica da cultura material, o tipo de cultura material que aparece no interior, como pela própria implantação do sítio. O sítio não está no topo da vertente, o sítio está já abaixo e todo o resto da vertente funciona como uma espécie de balcão sobre o próprio sítio. Portanto, se houvesse qualquer tipo de estratégia militar aqui, ela estava completamente inviabilizada, porque há um controle visual, e se quiserem militar também, se fosse esse o caso, de quem está cá em cima sobre os recintos, como veem aqui estão o recinto de baixo, ali está o recinto de cima, completamente visíveis, e portanto a Fraga funciona mais como um palco para toda uma bancada que se situa deste lado, como propriamente uma fortificação que tenha essa preocupação essencialmente defensiva. Há de facto aqui um investimento arquitetónico grande na definição dos dois recintos, mas seguramente, ou muito dificilmente, essas construções teriam a sua razão de ser na ideia de uma defesa do ponto de vista militar. Há a criação de dois espaços que seguramente teriam um acesso reservado, mas sobre os quais há toda a possibilidade do exterior se presenciar sobre o que ocorre dentro desses espaços. E por isso ela acaba por funcionar mais como um palco e com uma particularidade que é aquela passagem ali que vem e permite transitar do lado dos recintos para o outro lado da Fraga, que acaba por ser um autêntico penhasco sobre o vale. Esta passagem é interessante porque ela provavelmente é de origem antrópica. Claro que estas diaclases que aqui estão e que existiriam facilitaram a fratura de pedras que ainda encontramos por aqui, mas esta abertura dificilmente se explica de forma simplesmente natural. O que parece ter existido aqui é o aproveitamento já de fissuras na rocha, que são bem visíveis, e que permitiram romper e abrir esta passagem de um lado ao outro. E se nós passarmos por aí, o que nós vamos ver é um túnel estreito que depois se abre para uma paisagem fantástica sobre o vale da Ribeira da Mochagata, Serra da Estrela ao fundo, um ondeio que passa aqui, e este balcão, esta verdadeira varanda, é aquela que está ali sinalizada pela seta. E a isto acresce a própria orientação desta parede de pedra, que permite, digamos assim,
também a exploração ou a construção de um cenário com outras cargas simbólicas e que introduzem aqui a questão do Sol. Esta abertura está orientada a 120 graus, isto é um facto, e, portanto, está orientada ao solstício de inverno, ao nascer do Sol. E o Sol nasce deste lado, e quando nasce, de facto, ilumina toda a parede da fraga e deixa o lado dos recintos na sombra. Depois, conforme vai subindo, a coisa vai se alterando, mas ao nascer do Sol, toda a fraga está à sombra, do lado dos recintos, e toda a fraga está iluminada do lado do vale, e um feixe de luz passa precisamente por essa passagem e vai bater numa pedra que existe no centro do recinto central. Portanto, a luz entra por ali e vai bater precisamente nesta pedra. Tudo o resto está à sombra quando o Sol, lá ao fundo, nasce no solstício de inverno. Portanto, há aqui todo um conjunto de circunstâncias naturais que são aproveitadas para a criação de um cenário para aquilo que eu entendo que é a Fraga da Pena, um local de cerimonial, de agregação, de gestão identitária, num período de transição, como é o final do terceiro milénio. E foi esta interpretação que acabei por plasmar na minha tese de doutoramento, entre outros sítios, entre a Fraga da Pena, e que até faz capa. Surgiu então a ideia de inventar uma lenda para a Fraga da Pena. Isto é, seguramente, no passado, a explicação que se faria da existência deste teor granítico não era a explicação racional científica, não seria a falha que aqui passa, nem a erosão diferencial. Portanto, teria seguramente existido um mito, uma história associada a este lugar e a esta majestosa construção em pedra. Obviamente não temos acesso a isso, não há nenhuma lenda associada à Fraga que se conheça, e então a ideia foi inventar uma. E eu pedi à Rosa Costa, assistente social na Câmara Municipal de Fones de Algodres e que vive na Matança, que é a cerca de 3 km da Fraga da Pena, para ela inventar essa lenda. A Rosa pegou numa série de lendas que já existiam para outros locais ali daquela zona e, misturando todas essas coisas, criou uma lenda para a Fraga da Pena, com o objetivo, de certa maneira, de passar a ideia de que aquele sítio é um sítio mágico, um sítio especial, um sítio importante, onde tinham ocorrido coisas importantes. E essa lenda foi publicada num pequenino livrinho, que tem uma introdução minha a explicar precisamente esta história, a justificação da criação da lenda, e depois resolvemos criar um evento para representar a lenda na Fraga da Pena. E, portanto, montou-se todo um palco para essa representação. Apareceram centenas de pessoas, suponho que desde a pré-história nunca tinha estado tanta gente na Fraga da Pena como nesta altura. Evidenciou-se bem o caráter de bancada que toda aquela área em frente à Fraga tem sobre o próprio recinto e de como o recinto funciona como um palco para todo este espaço. E a lenda foi representada à noite, como veem, com um aparato interessantíssimo que nos permitiu ver uma outra Fraga que nunca tínhamos visto com esta forma de iluminação. E a lenda foi representada pelo Álvaro Melo, que já não está entre nós, também da Câmara Municipal de Fones de Algodres, e que fez uma representação absolutamente notável da lenda da Fraga da Pena. E depois, como em todas estas circunstâncias, tudo isto foi acompanhado com música, com os comes e bebes, que fazem sempre falta. E com isto conseguiu-se que a Fraga emergisse de um desconhecimento e de tal forma que esta foi a primeira edição
e já se fizeram mais 4 ou 5 depois de outros eventos, enfim, com semelhanças, com diferenças, mas que acabam por tornar a Fraga de novo num palco para a agregação de pessoas do território de Fones de Algodos. E isto foi acontecendo, eu assisti a uma dessas desses posteriores eventos. Lembro-me que se fizeram gravações a várias pessoas perguntando o que é que elas achavam que era a Fraga da Pena, e houve 3 respostas muito curiosas. Portanto, o Presidente da Câmara, político, portanto, disse que a Fraga da Pena era o local onde viviam os chefes. O pároco disse que a Fraga da Pena tinha sido ocupada porque estava mais perto do céu. E depois a terceira pessoa, que eu não sei qual era a profissão, mas que deu uma resposta muito interessante, que é: a Fraga da Pena tinha sido ocupada no tempo em que o Mondego corria ao contrário, portanto as pessoas tinham vindo pelo mar, pelo Mondego afora, tinham aportado àquela região e ocupado a Fraga da Pena. Estas 3 respostas são interessantes porque nos demonstram que muitas vezes nós queremos impor o nosso discurso científico sobre determinados elementos patrimoniais e nem nos apercebemos que eles acabam por ser apropriados pelas pessoas, cada uma à sua maneira, de acordo com as suas referências, com as suas visões do mundo, e que isso faz parte da própria maneira como o património funciona. E essa apropriação que cada um faz do património é em grande medida também aquilo que nós procuramos, que ele de facto seja ativo na identidade dessas pessoas, na sua memória, na sua maneira de ver o mundo, e nos refriamos um bocadinho da nossa ideia impositiva de impor um significado único, científico, a um bem patrimonial que pode agir na sua função de bem patrimonial de muitas outras maneiras. Inclusivamente, nessa própria construção popular destas vivências em torno à Fraga da Pena, salientaram-se coisas que podiam ser também um ângulo de abordagem científica, que é a própria questão fenomenológica que está inerente ao uso de um sítio destes, onde nós podemos identificar nas rochas personagens, como se identificou para a própria lenda, não é? A cabeça da cobra, a formiga, e que podem emanar da forma como estas pessoas olham para estes sítios, questionários de natureza científica, neste caso da própria fenomenologia, que é estar num sítio destes à noite, em que com o lume estas pedras parecem que mexem. De facto, nós não temos uma tradição muito grande na arqueologia portuguesa destas abordagens fenomenológicas, apesar de termos 2 ou 3 investigadores que trabalham nessa área e que produzem excelente trabalho, mas é apenas um exemplo de como nós podemos também, do lado de quem investiga, usar estas formas de apropriação diferenciadas do património e estas histórias sobre estes sítios na nossa própria aproximação à interpretação desses sítios. Mas o que eu queria sobretudo focar aqui é a maneira como este processo acabou por evoluir, da maneira como um sítio completamente desconhecido para aquela população de repente se torna um elemento patrimonial importante, que é usado e que de tal maneira é apropriado que passa a ser um ícone do próprio Concelho de Fones de Algodos, que aparece nos cartazes das autoestradas a anunciar o outro grande património do Concelho, que é o Queijo da Serra. E aqui temos a Fraga da Pena, aqui temos o seu perfil, o próprio perfil da Fraga aparece no logotipo da Câmara Municipal, a Fraga aparece na banda desenhada que a Câmara mandou fazer sobre a história do Concelho. Portanto, este trabalho, de facto, para mim, foi muito gratificante, porque o círculo foi fechado. Ou seja, o trabalho começa com a descoberta de um sítio que era desconhecido do ponto de vista patrimonial e arqueológico. Esse sítio é trabalhado, dá origem a um discurso científico. Esse discurso é passado de uma forma subtil e intuitiva para uma comunidade, a importância de um local onde se reúnem pessoas para, enfim, se relacionarem entre si, para gerir as suas próprias identidades, um sítio que passa a fazer parte da identidade dessas comunidades e que acaba por ser adotado como símbolo do próprio
do próprio Conselho. Portanto, de certa forma, eu considero que o círculo se fechou e é talvez um dos trabalhos que mais prazer, mais gozo me deu de ver concluído. E é isto. Fiquem bem, já sabem, cuidem-se e até um dia destes.